cartuchos que armazenavam no máximo 16 megabytes, a Sony produzia games em CDs que podiam armazenar até 650 megabytes. Os gráficos e os jogos podiam ser bem mais complexos. O áudio tinha qualidade de CD. Muito bem, Crash. Eu sabia que podia confiar em você. O vídeo tinha suporte para computação gráfica e toda uma gama de possibilidades com mais espaço na mídia de armazenamento, e isso aumentava as possibilidades do game. A Sony teve o mérito de transformar o videogame em um jogo muito mais envolvente. Em vez de aventuras de crianças, apareceram obras-primas épicas como Final Fantasy VII, que falava de morte e traição, e de questões que pareciam muito mais maduras. Com isso, muitas pessoas se sentiram atraídas pelo produto e passaram a querer jogar videogame, porque ele tocava em aspectos que eram relevantes em suas vidas. O PlayStation alcançou em 10 anos o mesmo nível de penetração que o telefone levou 30 anos para alcançar. Foi um sinal de que as pessoas estavam preparadas para assimilar esse tipo de produto nas suas vidas. E também marcou uma época onde mais entretenimento adulto estava sendo produzido. De 1994 a 97, cerca de 16 milhões de unidades de PlayStation conquistaram seu lugar ao lado de aparelhos de som e videocassetes no mundo inteiro. Na época em que o PlayStation surgiu, os consoles estavam migrando para um mundo com ambientação tridimensional. Nos games, por exemplo, Tomb Raider com Lara Croft mostrava ambientes complexos que podiam ser explorados. Esse foi o grande marco do PlayStation e, na época, deixou muita gente empolgada. Outro game do PlayStation que empolgou muita gente foi o Grand Theft Auto 3, conhecido como GTA 3. Nele, o herói não salva a princesa. Em vez disso, tenta salvar a si mesmo, ainda que isso signifique desobedecer à lei. Você tinha uma série de objetivos que precisava atingir. A grande mudança foi no espaço do jogo, e havia uma história de ficção por cima. E em vez de ser um encanador meio gordinho, como o Mario, ou uma espaçonave sem rosto, como em Asteroids, você podia ser o Carl Johnson ou um gangster que acabou de sair da prisão e que está tentando retomar a vida. Para a geração de hoje, pós-geração X-Men, pós-Guerra Fria, pós-Guerra do Golfo, é mais fácil se identificar com esse tipo de coisa do que com personagens heróicos das gerações anteriores. Estamos falando de consumidores acostumados com tecnologia e multitarefas que querem interação e experiências personalizadas. Eles escolhem o que assistem e o que ouvem de acordo com o seu próprio gosto, e é isso que os games possibilitam. Nos games GTA, os jogadores escolhem ser os criminosos, como na vida real. O Grand Theft Auto é um game que permite ao jogador várias escolhas morais diferentes, e não são as escolhas que os criadores querem que eles façam. Uma das minhas garotas precisa de carona. Pega um carro e vai buscar a Misty na clínica. Depois traz ela pra cá. Você pode fazer alguma coisa condenável e mesmo assim ganhar uma recompensa por isso no game. Da mesma forma que na vida real, alguém pode roubar a sua casa, o que é condenável, e mesmo assim ganhar dinheiro com os bens que roubou, o que é bom aos olhos do ladrão. Essa é a vida real. Existem alguns games que apresentam essas mesmas situações para as pessoas. Tem gente que pensa, nossa, que horror. Eles permitem que você faça no game as mesmas escolhas que pode fazer na vida real. Você entra no mundo do game e pode jogar com todas as cartas. Você pode tentar coisas diferentes, pensar, e se eu jogar o carro da ponte? Ah, o carro explode, então vou tentar dirigir mais depressa. Você pode tentar um monte de coisas legais que não tentaria na vida real. Pelo menos eu espero que não tente. Quando o PlayStation 2 foi lançado, a terceira edição da série Grand Theft Auto inesperadamente se tornou o maior sucesso de 2001. Pular atrás de moedas estava em baixa. Agredir transeuntes inocentes estava em alta. Grand Theft Auto 3 e suas sequências consolidaram a tendência do estilo hollywoodiano nos games. São games que falam sobre a vida no crime, como no filme Os Bons Companheiros ou no seriado A Família Soprano, que tinham elencos impressionantes. Mas o fabricante, a Rockstar, não fez muito alarde. Eles não queriam tirar vantagem, só queriam um elenco excepcional com atores como Samuel L. Jackson. Deixa comigo, Hernandes. Aí, essa grana é minha, é meu dinheiro, cara. É dinheiro de drogas, cara.
Todos esses ótimos atores eram as vozes dos personagens do videogame. E era muito cinematográfico. Contava a história de um personagem que começava como matador de aluguel e depois subia na vida. Passava a ser respeitado pelos comparsas e começava a enfrentar os outros chefões do crime. Então tinha uma apresentação cinematográfica digna de Hollywood, mas ao mesmo tempo era puro videogame. A série GTA, criada pela Rockstar Games, inaugurou uma tendência que se baseava em bons enredos, atuações de astros de Hollywood e até mesmo em trilhas sonoras. Uma das coisas mais legais do Grand Theft Auto era poder sintonizar uma estação de rádio que tocava músicas boas dos anos 80 e isso era o que dava o clima do jogo. A Rockstar gostava muito de usar música pop. As narrações também eram muito boas e os diálogos curtos e grossos funcionavam bem. Eles não ficaram presos ao estilo Final Fantasy, com cenas mais longas e lentas. As cenas eram curtas e rápidas. E também havia outros recursos, além das imagens, para dar vida a esse mundo. Acho que isso mostra que o videogame é uma cultura que está cada vez mais em voga e muitos outros tipos de mídia estão interessados em aproveitar um pouco da paixão que os jogadores sentem. Também querem lucrar com isso. Os videogames estavam cada vez mais parecidos com os filmes e, finalmente, recebendo o respeito que mereciam de Hollywood. Hoje, os games de ação e aventura têm cenários incrivelmente sofisticados e passaram de 2D para 3D e HD em apenas uma década. E foi assim que o videogame passou a fazer parte de Hollywood, considerando as experiências que proporcionam. Os estúdios de cinema de Hollywood estão muito interessados em participar da indústria do videogame. E o impacto é muito grande no mundo do entretenimento. Nosso foco é proporcionar de 20 a 40 horas de interação para homens de 25 anos que não assistem mais televisão. Eles jogam televisão. Essa sensação de participação e heroísmo que você tem quando vence no videogame é muito mais forte do que ver um personagem de cinema sendo heróico ou vitorioso. Até recentemente, a indústria do videogame comprava os direitos dos filmes e às vezes desembolsava muito dinheiro para fazer a versão em videogame de um determinado filme na época do lançamento ou talvez 3 ou 4 meses depois. Hoje em dia, Hollywood reconhece que esse consumidor não vai mais às salas de cinema. Fica em casa, onde tem uma TV de alta definição e se conecta a milhões de pessoas com o console Xbox Live. Acho que hoje os papéis se inverteram. Os videogames deixaram de ser alternativos. Agora tem histórias profundas, personagens complexos e gráficos realistas. Mas ao contrário de Hollywood, o visual arrojado dos videogames tem um limite.